Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, recebam a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, para todo o povo de Deus, para aqueles que estão, aleluia, sem fé, para aqueles que estão necessitados, para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão enfermos. Observe Jesus trabalhando na vida do povo que lhe busca, do povo que crê, aleluia, nas suas maravilhas. Louvado seja Deus que tem fé em Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Mas antes, se você tem nos assistido, tem nos acompanhado, tem se inscrito no canal, continua, louvado seja Deus, glória a Deus, se inscrevendo, louvado seja o nome santo do Senhor. Você que ainda não inscreveu, inscreva no canal, louvado seja Deus, divulgue, compartilhe as pessoas que estão necessitadas. Através desse vídeo, Deus pode curar a sua vida. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Preste atenção nesse texto que nós vamos ler. Evangelho que escreveu Mateus. Louvado seja Deus. Capítulo 8. Louvado seja Deus. Depois, aleluia, do sermão da montanha, Jesus opera esse milagre. Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. Capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Jesus cura o leproso. Você sabe o que a lepra representa? Vamos meditar nesse texto. Quando Jesus desceu da encosta do monte, grande multidão o seguia. Um leproso se aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: Eu quero. Respondeu: Seja curado, fique limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então, Jesus lhe disse ao homem: Não conte a ninguém. Aleluia, louvado seja Deus. Não conte isso a ninguém. Vai e apresenta-se ao sacerdote para que ele o examine. Está bem claro aqui, né? Louvado. E leva a oferta que a lei de Moisés exige. Isto servirá como testemunho. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então nós observamos aqui que quando ele manda, louvado seja Deus, o leproso curado levar a oferta que a lei de Moisés exige, você vai encontrar isso lá no livro de Levítico, terceiro livro da Bíblia, capítulo de número 14, do versículo 1 até o 11. Tá bom? Você vai encontrar lá qual que era a oferta que Jesus estava mandando ele levar. Muito bem, Jesus veio para cumprir a lei. Por isso que Jesus
falava para obedecer à lei de Moisés. Leva lá a oferta que a lei de Moisés manda, aleluia, para que te sirva de testemunha. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui fazendo a introdução dessa palavra. Deus tem uma palavra para você. Aleluia. Jesus vai curar você agora, nesse momento. Jesus vai te libertar. A lepra, para o homem, para a ciência, para a medicina, impossível ser curada instantaneamente. Mas o médico divino, Jesus de Nazaré, cura imediatamente, instantaneamente. Se você crê, a sua enfermidade ela pode sumir agora. Se crê, verás a glória de Deus. Maravilha. Vamos orar agora. Vamos levar a Deus uma oração. Pai, aí está, Senhor, a tua palavra. Senhor da glória, eu não sei até onde, meu Deus, a minha voz vai alcançar. Até onde, Senhor, glória a Deus, aleluia, nós vamos chegar com essa mensagem. Mas o Senhor tem a direção certa. Meu Deus da glória, alcança esta alma cansada, abatida, necessitada. O Senhor é o maior interessado para abençoar esta vida. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Graças a Deus, que nos dá vitória em nome de Jesus. Graças a Deus. Muito bem. Nós começamos a observar na Bíblia que todos, aleluia, aqueles, glória a Deus, que crê, que tem fé em Deus desde o Antigo Testamento, nós temos testemunhos de homens que tiveram fé, de homens, louvado seja Deus, que fizeram uma reforma religiosa, fizeram uma reforma de fé em Deus e levaram uma nação à vitória. Nós observamos, antes de nós entrarmos no texto, falarmos para os irmãos o que aconteceu no capítulo 8, do verso 1 ao 4, nós vamos falar de 2 Crônicas. Todo mundo conhece essa mensagem de cor e salteado. Capítulo 20, louvado seja Deus, aonde havia um rei em Judá, louvado seja Deus, chamado Josafá. Esse homem seguiu os mesmo caminho do seu pai, o rei Asa. E louvado seja Deus, ambos eram tementes a Deus. E a Bíblia revela que vinha uma grande multidão contra o reino do rei Josafá, um rei temente a Deus. E disseram para o rei: olha, rei, vem vindo contra ti uma grande nação. Louvado seja Deus, multidão de gente. Aleluia, louvado seja Deus. E este rei, glória a Deus, levou todo o povo de Judá e das cidades vizinhas, aleluia, de Judá, de Jerusalém, para o templo, para buscarem a Deus. E a Bíblia diz que Josafá juntou lá homens, mulheres e criança. Todos estavam em pé diante de Deus, buscando uma solução para o seu problema. O inimigo era muito grande, a multidão era imensa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eles não podiam vencer a guerra. Mas
quando eles começaram a orar a Deus, quando começaram a acreditar que Deus podia mandar um socorro, Deus, aleluia, usou, louvado seja o nome santo do Senhor, um homem, louvado seja Deus, no meio dos demais, um profeta, e que disse, louvado seja Deus, para o povo de Judá, para que eles não viessem temer, aleluia, e tu, ó rei Josafá, não temas, porque nessa guerra não tereis que pelejar, Deus pelejará por vós, aleluia, louvado seja Deus. Depois de uma palavra dessa, o rei Josafá, ele creu, louvado seja Deus, e pegou os levitas, louvado seja Deus, do grupo dos coatitas, louvado seja Deus, levitas, e colocou eles na frente do exército de Judá. Olha, vocês não vão pelejar, vocês só vão encontrar com o inimigo, aleluia, no deserto de Queó, louvado seja o nome santo do Senhor, e lá, louvado seja Deus, eu vou dar vitória. Coloca os cantores na frente, louvado seja Deus, e eles vão cantando, dando graça ao nome do Senhor. Louvado, irmão, mas dá glória na luta, dá glória na enfermidade. A Bíblia está nos ensinando que este homem, ele fez, aleluia, glória a Deus, uma reforma na nação de Judá. Todos estavam tremendo, mas através da fé, aleluia, eles creram e começaram, foram para a batalha de manhã e começaram a louvar a Deus. E a Bíblia diz que Deus deu vitória para o povo de Deus. Louvado seja Deus. Os inimigos começaram a guerrear um contra o outro. O povo de Moabe lutava contra o povo de Edom. Louvado seja o nome santo do Senhor, que partiu para cima de um outro grupo. Louvado seja Deus, que está unido com eles, e um enfiava a espada no outro e foi, aleluia, se destruindo. Louvado seja Deus. O inimigo ficou todo confuso. É desta forma que o nosso Deus, o Pai eterno, ele faz com o inimigo. Quando o seu povo começa a buscá-lo, quando o teu povo começa a orar e buscar o Senhor, Deus dá vitória ao seu povo. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Josafá e o povo de Judá e de Jerusalém foram mais do que vencedores, porque os inimigos se eliminaram, foram destruídos, e lá foi agora Josafá e todo o seu povo pegar os despojos da guerra. Louvado seja Deus, e trouxeram ouro, prata. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você não entendeu o mistério? Deus, ele além de curar, além de dar vitória, ainda dá bênção financeira. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você crê? Então receba a sua bênção. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra amém quer dizer assim seja. Então todas as vezes que eu usando a palavra de Deus e ela vir para você como vitória, você diz aí amém. Louvado seja Deus, e a vitória é sua pela fé. Creia que o Senhor, ele é maravilhoso. Mas vamos lá, vamos no texto que nós acabamos de ler. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus, ele estava no monte, aleluia, desde o capítulo 5, no final do capítulo 7, ele desce do monte, registra aqui o versículo 1 do capítulo 8, que Jesus descendo do monte,
que uma grande multidão te o seguia. Louvado seja Deus. Um leproso se aproxima de Jesus. A situação do leproso é essa, irmão. Ficou leproso, tem que deixar a família lá naquela época. Deixa a família, perde a esposa, perde o lar. Louvado seja Deus, é isolado no leprosário. Louvado seja Deus. Agora você imagina que Jesus estava no monte pregando o sermão da montanha. E lá no monte Jesus começou a pregar as bem-aventuranças. E nessas bem-aventuranças que Jesus começou a pregar, de lá desse lugar aonde esse leproso estava, nesse leprosário, ele ficava ouvindo a voz de Jesus. E ele não via a hora que Jesus, aleluia, louvado seja Deus, ele tinha fé, aleluia, tudo para ele estava perdido, mas ele tinha uma esperança. A esperança dele era Jesus, e ele cria nisso. Ele não falou nada para ninguém, ele só pensava consigo: quando Jesus descer do monte, eu vou ficar aqui ao pé do monte, louvado seja Deus, e vou cair nos pés dele pedindo misericórdia. Eu vou pedir para ele me curar, e eu tenho certeza que ele vai curar. Esse leproso, ele creu em Jesus Cristo. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Então, louvado, assim que Jesus desceu do monte, ele saiu lá de onde ele estava, todo enfaixado, a carne toda apodrecida, rachada, a pele no rosto, nos braços, todo enrolado, todo enfaixado. Louvado seja Deus. E quando, louvado seja Deus, Jesus desceu com a multidão, esse leproso se aproximou de Jesus, caiu de joelho nos seus pés e o adorou. Louvado seja Deus, e disse para Jesus: se quiseres, pode me curar e me limpar. Oh glória, oh que maravilha, já estou sentindo aqui a graça de Deus, que maravilha. E Jesus disse, estendeu a mão, colocou a mão nele. Eu quero, respondeu Jesus, seja curado e fique limpo. E no mesmo instante, o homem ficou curado da sua lepra. Então Jesus disse, não conta para ninguém. Vai, apresenta-te ao sacerdote, para que ele o examine e leve a oferta que a lei de Moisés exige. Isto te servirá como testemunha. Louvado seja Deus. Então observe que Deus não mandava o sacerdote curar, mas o sacerdote, quando alguém em uma família em Israel aparecesse com uma mancha, aparecesse com algo no corpo, com uma mancha no corpo, no braço, louvado seja Deus, tipo como o homem da mão mirrada, louvado seja Deus, essas pessoas, quando chegava perto do sacerdote, o sacerdote examinava, louvado seja Deus, ia na casa da pessoa para ver se não tinha dentro da casa da pessoa praga. Louvado seja Deus, porque se tem praga na parede, derruba a parede. Se tem praga na casa, derruba toda a casa. E a pessoa era levada para um lugar chamado leprosário. Ficava longe da cidade. Então ele perdeu casa, deixou a esposa, deixou os filhos, perdeu o trabalho, perdeu tudo. Mas ali estava aquele, aleluia, chamado, aleluia, Filho de Deus, descendo do monte. Quando o leproso, louvado seja Deus, cai aos seus pés e se humilha e o adora e pede para ele
curar, limpá-lo, Jesus imediatamente colocou a mão sobre ele e o limpou. A cura foi instantânea. Se você crê na cura divina, se você crê no milagre, dá glória a Deus aí, louvado seja Deus, acredita, creia que Jesus continua curando, louvado, Jesus continua libertando. Então louvado seja Deus, creia e receba aí a sua vitória. Louvado seja Deus. Muito bem, depois que ele foi curado, Jesus falou: não conta para ninguém. Louvado seja Deus, mas vai ao sacerdote e leva a oferta que a lei de Moisés determina para que seja, aleluia, uma testemunha para ti. Louvado seja Deus. Deus curou. O sacerdote não pôde curar. O sacerdote só tirou ele do meio da sociedade, lançou ele no leprosário, mas Jesus restituiu, aleluia, primeiro a saúde física, aleluia, instantaneamente a saúde psicológica, louvado seja Deus, restaurou, aleluia, a fé daquele homem, louvado seja Deus. Depois daquele homem estar assistindo, ouvindo o culto de longe, porque no Sermão da Montanha Jesus pregava maravilhas, louvado, e ele começou a ouvir e começou a crer no Evangelho e foi curado, aleluia. Chegou lá, apresentou-se ao sacerdote. O sacerdote, com certeza, segundo a lei, examinava se a lepra tinha ido embora. Chegou lá, viu o homem, aleluia, com a pele toda lisa, toda bonita, louvado seja Deus, tirou a roupa do homem, louvado seja Deus, examinou ele do pé à cabeça e viu que ele estava liberto, estava livre da lepra, da praga. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí ele pegou e levou 2 pombinhos, como diz lá em Levíticos 14, do 1 ao 11. Louvado seja Deus, e apresentou como oferta por causa da sua libertação. Jesus continua libertando. Na lei Jesus libertava, e na graça ele continua libertando, salvando e levando para o céu. Sabemos que Jesus, louvado seja Deus, não só curou aquele leproso, louvado seja Deus, sabemos que a lepra, ela é, aleluia, uma simbologia, uma tipologia do pecado. Louvado seja Deus, que pega em nós, que pega nas pessoas. Louvado seja Deus, vocês começam a entender que o salmista, ele disse que em pecado me concebeu a minha mãe. Quando ele disse isso, a gente começa a observar no nascimento de uma criança, que quando já inteira fez 1 aninho, quando passa um carro na rua, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, com aquelas músicas, aquela criança já começa a balançar a cabeça, porque em pecado me concebeu minha mãe. Está impregnado no corpo. É por isso que é preciso ensinar a criança no caminho que deve andar, louvado, para ele vencer. Dá para ele armas da palavra, louvado, se ensinar a palavra a ele, para que ele possa combater, louvado, as concupiscências carnais. Louvado seja Deus, que é um tipo de pecado, um tipo de lepra, que só Jesus pode libertar, e ele já fez o sacrifício lá na cruz do Calvário para levou sobre si todas as nossas enfermidade. Então receba nesta noite, louvado seja Deus, a sua cura, o seu milagre. Levanta e anda, levanta dessa cama
em nome de Jesus. Saia, em nome de Jesus, todo mal desta vida, em nome de Jesus. Jesus, ele restaura nesta noite também família, lar que está destruído. Aquele homem estava, louvado, longe da família por causa da lepra. Jesus curou a lepra, louvado seja Deus, restaurando aquele homem, a sua esposa, os seus filhos, a sua casa, o seu trabalho. E é isso que Jesus está fazendo. Jesus, ele cura instantaneamente. Louvado seja Deus. Basta somente você crer e você receberá a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Receba a tua bênção. Levanta e anda. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz no capítulo de número 2 do Evangelho de São Marcos, Jesus chegou, louvado seja Deus, na casa de Pedro, encontrou a sua sogra, que estava com febre. Louvado seja Deus, e naquela hora, ele colocou as mãos dele sobre as mãos dela, e a febre foi embora, e ela levantou e começou a servir. Louvado seja Deus. Foi lá fazer o chá, foi fazer lá o pão e começou a servir a Jesus e os discípulos que estavam com ele. E louvado seja Deus, aonde Jesus estava, multidões de enfermos, paralíticos, endemoniados se ajuntava em volta da casa. Leia aí o texto que você vai ver. E Jesus curou a todos os endemoniados, os paralíticos e todos aqueles que sofriam, aleluia, pelos espíritos da enfermidade. Irmão, nós precisamos pregar. Esse é o verdadeiro evangelho do reino. Se isso está acontecendo na igreja que você congrega, louvado seja Deus, é sinal que o reino de Deus chegou até vós. Louvado seja Deus, é sinal que os obreiros estão despertados. Louvado seja Deus, mas toda honra e toda glória seja dado somente para Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos agora nesse momento cantar um corinho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Se você não creu, você pode pedir, como nesse corinho vai falar com você também. Louvado seja Deus. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanime com a sua cruz. O que tu precisa, conta para Jesus. Se está desanimado, é porque não tem fé. Quem crê em Jesus Cristo não tem medo da maré. A luta vem e passa, tudo se reduz. O que tu precisa, conta para Jesus. Mas conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanime com a sua cruz. O que tu precisa, conta para Jesus. Conta para Jesus aí, irmão. Louvado seja Deus. Vamos orar, a oração da fé agora. Altíssimo e eterno Pai, em nome de Jesus, confirma a bênção, a cura a todos os ouvintes. Deus amado,
eu creio na vitória e eu creio na benção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e desse amado irmão que está nos ouvindo, que está nos assistindo e que está com fé e que já levantou da sua cama. Louvado seja Deus, e vai, aleluia, trabalhar, porque o Senhor já o libertou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus abençoa. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.